segunda parte, a parte que completa a história desse caminhoneiro que tinha um objetivo na vida: encontrar o enteado Fabrício. A história segue. Na verdade, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu comecei a cavar com as minhas próprias mãos. O chão me parecia úmido, havia chovido e facilitava. Pesado, mas estava úmido. E parecia segurar os meus dedos como se não quisesse entregar o que escondia. Meu coração batia forte no meu peito, não pelo sacrifício feito, mas pelo medo do que eu ia encontrar. A lanterna ainda tremia. Eu tremia junto com ela. A cada punhado de terra, o ar ficava mais frio, mais parado, até que eu senti um toque duro. Eu toquei alguma coisa dura, seca, diferente da raiz ou da pedra. Afastei a terra devagar e vi o que eu nunca mais eu vou esquecer em toda a minha vida. Eram ossos. Sim, ossos pequenos. Pequenos e brancos em demasia para estarem ali. Sei lá, me parecia ossos de criança. Meu corpo travou. Não precisei de mais nada para entender. Vendo aqueles ossos que eu tive certeza que eram ossos de criança, eu caí de joelhos, sentindo até o barro entrar por debaixo das minhas unhas. Olhei aquilo e, sem pensar, as palavras escaparam da minha boca. Fabrício? Fabrício, é você? Fabrício, meu Deus! Fabrício, é você? É você que tá assim, Fabrício? Eu acreditava, eu tinha certeza. O espírito dele havia aparecido para mim naquela estrada escura e foi ele quem havia me conduzido até ali. E agora eu estava diante do que restou do menino. Santo Deus. Só os ossinhos. O pranto veio, mas preso, arranhando a minha garganta. Eu cavei mais um pouco, e quanto mais eu via, mais o desespero apertava. Um crânio pequeno, costelas finas, uma perna quase inteira. Era como se o tempo tivesse corrido rápido demais. 6 meses e só ossos do Fabrício. Só ossos. Mas mesmo sem entender, meu coração dizia: é você, Fabrício, é você. Eu peguei um pedaço de pau grande e cravei no chão, marcando o lugar. Eu precisava que eu me lembrasse depois, afinal de contas, onde eu havia encontrado aquilo tudo. Estava escuro. Eu marquei com aquele pedaço de pau. E depois eu fiquei de pé, mas antes de voltar para o caminhão, eu olhei na direção de onde o espírito tinha aparecido. Eu tinha visto o Fabrício. E lá estava ele, de novo. Mas dessa vez não estava de frente para mim. O menino caminhava de costas para mim, se afastando devagar, sumindo entre os arvoredos, como se finalmente tivesse cumprido a missão a que veio. Não olhou para trás. E por um momento eu senti que eu estava sendo perdoado por ele. Sei lá, foi a sensação que eu tive naquela hora. Voltei para o caminhão atordoado. Eu não lembro direito como cheguei ao posto, mas eu voltei naquele posto de gasolina. Só lembro da claridade forte das vozes dos frentistas. Um deles, o mais velho, aquele que tinha falado comigo, que ele já tinha escutado aquela conversa por ali, ele veio ao meu encontro. E aí, caminhoneiro, o que aconteceu? O que houve? E eu olhei para ele e falei: eu achei o menino. Eu encontrei o menino. Os frentistas se entreolharam assustados.
Esse, o mais velho, ele se apresentou, o nome dele era Sebastião. Me chamo Sebastião. O senhor tá branco, homem. Os lábios sem cor. Tá precisando de alguma ajuda? Eu não respondia coisa com coisa. Eu disse para ele, eu achei uns ossos. Eu falei trêmulo. No mato. 200 metros depois da curva. O menino apareceu para mim. Apontou, mostrou o lugar. E eu achei os ossos, os ossinhos dele. Sebastião arregalou os olhos. Chamou os outros. Ninguém riu. Ninguém duvidou. Todo mundo sabia que eu não estava brincando, que eu falava sério. A polícia foi chamada. Vieram rápido. 2 viaturas, faróis cortando a noite. E aí, diante dos policiais, eu já melhor recuperado, expliquei tudo. Fomos até o lugar. Dessa vez, eu fui na viatura policial. O lugar exato é ali. Entramos ali no mato, eu falei, eu finquei um galho. Eu finquei. Os policiais iluminaram agora com lanternas grandes, fortes, potentes. Um deles, o mais experiente, se agachou, olhou e disse, aqui, né? Os policiais não demoraram a encontrar. Acharam já a terra revolvida. E aí eles acabaram confirmando. Havia a presença de ossos. Meu Deus, são ossos de fato, ossos humanos. Ossos de uma criança. Eu fiquei parado sem entender. Fiquei ali tentando, processar aquilo tudo, e já fazia tempo que eu estava assim. Quando tive condição de raciocinar, eu falei do meu enteado Fabrício, desaparecido havia 6 meses. O policial experiente disse, não, aqui, o senhor me desculpa, mas não tem nada a ver com seu enteado. Esses ossos estão aqui há anos. Pela minha experiência, isso aqui não restou nem um pouco da carne humana. Os ossos estão limpos. Eu não entendia dessas coisas, mas ele me falou que aquele corpo estava ali sepultado havia anos. Anos? Raciocinei de novo, o Fabrício estava desaparecido havia 6 meses. Como assim? Um deles levantou, temos aquela queixa antiga, né? Uma menina desapareceu por aqui. A filha do Jorge, o fazendeiro. Letícia. Será? Um policial falando com outro, eu não entendia nada, eu não sabia do que se passava. Portanto, eu nada respondi. Assim como também eu não tinha resposta. Fiquei ali, observando aquela equipe policial recolher os restos, colocar em saco o que era possível, fazendo marcações. Depois foi chamada uma outra espécie de polícia, a chamada científica, e essa ficou responsável pelo restante, quer dizer, responsável por tudo. Um policial me agradeceu por eu ter avisado. Eu havia explicado como havia chegado ao local, se bem que era uma história extremamente difícil de ser contada e de ser acreditada. Eu só balancei a cabeça, mas eles entenderam que eu não mentia. Agradeci, subi no caminhão e fui embora. A estrada dessa vez parecia morta. O motor roncava abaixo, como se também tivesse medo. No caminho eu pensei em Vanilda, a minha mulher, a minha companheira. Pensei em como ela iria reagir se ela soubesse. Mas não, eu não podia falar para ela que eu tinha visto o espírito do filho dela, do Fabrício, e que eu cavei um buraco no lugar que ele apontou, no meio do mato, e encontrei ossos. Não, eu não posso falar isso. Não posso. Mais ainda, eu não podia dizer
que eu suspeitava que aqueles ossos fossem dele, do menino. Voltei para casa, chegando na manhã seguinte. Vanilda estava dormindo ainda, o rosto abatido, os olhos fundos. Fiquei olhando para ela um tempo. O amor que ainda restava, a culpa que nunca saía. Passei a mão no cabelo dela e menti com o silêncio. Eu nem menti, eu omiti tudo que eu tinha vivido. Fui para o quintal, sentei num degrau que havia da varanda dos fundos para o quintal e ali eu chorei sozinho. Eu não sabia mais em que acreditar. Se Fabrício estava morto, por que eu o via? Ele apareceu para mim? Era o Fabrício. Ele apontou o local aonde eu comecei a cavar. Mas ele estava morto? E se não estava? Bom, se ele não estava, de quem era aquele espírito? Eu vi o Fabrício? Essas perguntas ficaram ecoando dentro de mim como o ronco do caminhão numa subida longa. Eu tentei esquecer, mas o destino tem um jeito curioso de refazer a estrada. E coisa de 3 semanas depois, eu voltei naquela mesma cidade de Goiás, na mesma cidade onde tudo havia acontecido. E dessa vez, para me dar a resposta que eu mais temia e eu mais esperava. 21 dias tinham se passado. 21 dias de silêncio, confusão e medo. O tempo pareceu não andar. Eu continuava rodando, tentando ocupar a cabeça com o barulho do motor, mas não adiantava. Aquele rosto do menino na beira da estrada voltava todas as noites e eu não sabia mais o que era sonho, o que era lembrança, o que era castigo, o que era realidade. Voltei na cidade. Eu voltei porque eu queria entender, afinal de contas, quem era. Para mim, eu tinha claro que era o Fabrício. Não tinha sentido, ele apareceu para mim, ele apontou. Talvez fosse a grande necessidade que eu tinha de fechar o ciclo. Talvez fosse só a esperança teimosa de ouvir uma palavra nova. Estacionei o caminhão perto da praça e fui direto para a delegacia. Quando eu entrei, reconheci os rostos, os mesmos policiais que estiveram comigo naquela noite dos ossos. Um deles, o mais jovem, abriu um sorriso sincero. Ô, seu Nivaldo, a gente falava do senhor ainda agora há pouco. O senhor ficou muito conhecido e querido aqui entre nós. Apertei a mão dele, mesmo sem jeito. Logo surgiu um policial civil nessa história. Aquele que tinha se abaixado no mato comigo. Que bom ver o senhor, seu Nivaldo, disse ele. Vem comigo, quero te contar uma coisa. Fomos até uma sala pequena, cheirando a papel e café que ainda restava um pouquinho no copo. Ele se sentou e me olhou com seriedade. Seu Nivaldo, o laudo da perícia saiu. Meu coração bateu rápido demais e parecia que fosse sair pela boca. Meu Deus, só falta ele me confirmar que os ossos pertenciam ao Fabrício. Aqueles ossos eram do Fabrício. Quer ver? Ele continuou. E foi exatamente o assunto que o fez me procurar. Aqueles ossos. Falei, pronto, é agora. Aqueles ossos pertenciam a uma menina. Menina? Sim, o nome dessa menina era Letícia. Ela tinha desaparecido há 10 anos e 4 meses, o senhor não acredita? O senhor não faz ideia do quanto a família dela esperava por uma resposta. A família sofreu 10 anos e 4 meses à procura dessa garota. Eu fiquei calado. Eu estava pasmado, passado. Afinal de contas, eu não sabia se aquilo era um alívio por não ser o menino, o meu enteado Fabrício,
ou se aquilo era estender o meu sofrimento, o meu castigo. Eu só sei que todo o peso que eu carregava, ele parecia se misturar com outro tipo de dor agora. A dor de uma família que esperou uma década por uma resposta. E eu que esperava também por uma resposta. O policial se viu e respirou fundo e falou: o pai dela é conhecido nosso, ele é fazendeiro, tem uma fazenda que produz muita soja aqui na região. O nome dele é Seu Jorge. Ele não é doutor, mas o pessoal faz questão de chamá-lo assim. E ele quer muito te agradecer. Eu posso levar o senhor até o Seu Jorge? Ah, ele é o pai da menina? Da Letícia? Sim. Eu aceitei. No caminho, eu fui com aquela expectativa. Eu sentia o coração latejar no meu peito. Ele morava na fazenda. Ele tinha uma casa sede por lá. Ficava a poucos quilômetros da cidade. Uma casa bonita, grande, daquelas que impõem respeito só de olhar. Um homem alto, de chapéu, olhar cansado, veio ao meu encontro. O senhor é o caminhoneiro? Seu Nivaldo, é? Perguntou. Sou, sim, senhor. Eu sou o Jorge, prazer. Sou pai da menina, cujos ossinhos o senhor ajudou a encontrar. A voz dele, ao tempo em que queria ser firme, me parecia tremer. Estava emocionada. Ele me levou para uma sala e sobre a mesa tinha uma foto da menina. Cabelo preso, sorriso inocente, os olhos de quem nunca deve ter conhecido a maldade. O senhor foi um instrumento de Deus, seu Nivaldo, para que a gente encerrasse um luto que durou mais de 10 anos. O senhor não imagina o que eu sofri com a minha família. Ele falava com a voz embargada. Agora pelo menos a minha filha pode descansar em paz. Nós demos um enterro digno para ela. Baixei a cabeça. Eu queria que a minha história terminasse também. Não que tivesse exatamente aquele fim. Não, aquele fim não. Eu não queria, mas... Sabe, eu queria que a minha história também tivesse uma resposta. Ele me olhou curioso. Foi então que eu acabei contando tudo para ele. Falei para o seu Jorge: olha, por incrível que pareça, eu vivo algo muito parecido com o que o senhor viveu. Só que faz pouco tempo, 6 meses eu contei. Eu contei a respeito da história do Fabrício. Contei sobre o dia da discussão, o menino saindo pela porta, a gente achando, eu e a mãe dele, achando que ele fosse até um campinho e daqui a pouquinho ele estava de volta, como ele fez tantas outras vezes. Contei tudo. Depois contei sobre a minha viagem, o barulho na lataria da cabine, a criança correndo ao lado do caminhão, acompanhando o caminhão que estava a 100 km por hora e que era um menino e não uma menina. Eu contei para o Jorge tudo sem esconder nada. Quando terminei, ele ficou em silêncio, olhava para o chão pensativo, depois levantou os olhos e falou: seu Nivaldo, se a perda da minha filha me ensinou algo, é que a gente nunca pode desistir de procurar, de buscar. Aí ele pegou um dos panfletos que eu levava comigo, panfletos com a foto do Fabrício, que eu tinha deixado lá na delegacia, só que um estava com ele já. De certa forma, ele já sabia parte da minha história. E aí ele segurou aquele panfleto e falou: olha, eu tenho amigos em gráficas, em jornais, emissoras de rádio e até de televisão por aqui. Amanhã mesmo, isso aqui vai rodar. Quando ele disse isso aqui vai rodar, eu nem entendi. Era o panfleto. Ele quis dizer isso aqui vai rodar nas gráficas e etc., nos veículos de comunicação.
Eu vou mandar fazer milhares de cópias e espalhar pelo Brasil afora. Ô, seu Jorge, puxa vida, o senhor vai fazer isso por mim? Eu não tenho palavras para agradecer. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E ele cumpriu a promessa. Poucos dias depois, o rosto do Fabrício estava estampado nas paredes, postes, rodoviárias de Goiás, o estado inteiro. E ele também fez isso nas cidades brasileiras, pelo menos as mais importantes, as capitais. Soube que panfletos chegaram a Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Belém, Recife e até Manaus. Eu mesmo não acreditava no alcance que aquilo tomou. E o fazendeiro Jorge não economizou, ele bancou tudo. Disse que era o mínimo que ele podia fazer. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. 98 dias depois, quase 100 dias após, o telefone da delegacia de lá tocou. E a ligação vinha de Manaus. Era um homem que afirmava ter visto um menino muito parecido com o da foto, com o Fabrício. Ele viu esse menino, parece que vendendo água num semáforo perto de algum porto lá de Manaus. Podia ser engano? Sim, como tantos outros tinham já acontecido, até trote. Lamentavelmente, algumas pessoas brincam com isso. Mas dessa vez, não era blefe, nem da vida e nem do destino. O mesmo policial civil que me acompanhara até a fazenda, esse de nome Eduardo, ele estava de férias. O seu Jorge, o fazendeiro, insistiu em bancar a viagem dele até Manaus. Ele pediu: vai lá, Eduardo, para mim. Ô, Eduardo, você sabe o quanto eu confio em você. Eu queria muito que você fosse a Manaus. Eu sei que o pessoal de lá pode verificar, mas nada como uma presença sua por lá, você me entende? Vai lá, faz isso por mim. Eu pago a sua viagem, pago o seu trabalho, mas não é só isso. Vá também pelo Nivaldo. Vá por esse menino. Podia ser trote, podia, mas mesmo assim ele foi. 3 dias depois, quem recebeu a ligação fui eu. Do outro lado da linha, a voz trêmula do policial civil. Seu Nivaldo, eu tenho uma excelente notícia. Nós encontramos. Encontraram? Encontraram o menino. O menino, nós encontramos seu enteado, o Fabrício. Aquilo, quando ele falou, ficou repetindo em ecos no meu ouvido. O chão fugiu dos meus pés. As lágrimas que eu segurava há meses finalmente caíram. Eu não sabia se ria ou se chorava. A única pergunta que eu consegui fazer ele está bem? Está vivo? Sim, senhor. Está meio assustado, mas bem. Está sendo cuidado agora. Mais tarde eu soube de tudo nos detalhes. E a cada um deles eu me rasgava e me curava ao mesmo tempo. Assim, resumindo, quem sabe um dia eu escreva só para contar os detalhes do desaparecimento dele. Mas no dia que ele saiu de casa, Fabrício foi para o campinho onde ele sempre brincava. A gente suspeitava que ele tivesse ido para lá. Só que debaixo da paineira tinha um caminhão parado à sombra. Um motorista estranho o viu e o chamou. Ei, campeão, tá sozinho aí? Tô. Quer dar uma volta? Fabrício contou que respondeu com a cabeça baixa. Eu briguei com o meu padrasto. Ele não me leva mais para andar de caminhão. O homem, com aquele sorriso frio de quem já sabia o que ia fazer, insistiu. Sobe aí. Vamos dar uma voltinha para você esfriar a cabeça, campeão. O menino inocente acreditou.
Ele estava chegando a 9 anos de idade. Subiu na boleia e foi a última vez que alguém na cidade o viu. Na estrada, o motorista usava um pano embebido com alguma coisa de cheiro forte. Fabrício dizia que dormia e acordava várias e várias vezes, cada vez que o homem aproximava aquele pano do nariz dele. Ele contou isso nos detalhes. Dias depois, já longe, estava em Belém do Pará, o homem o entregou para uma mulher que falou: ó, essa mulher vai levar você de volta para casa, só que agora a viagem vai ser mais gostosa. A viagem vai ser de barco, tá? A mulher sorriu e, de novo, o menino acreditou. O Fabrício acreditou. Achou bonito o rio, o barulho da água, a promessa de voltar de barco, tão diferente. Mas a mulher desembarcou com ele em Manaus e nunca mais o levou de volta. Em Manaus, o Fabrício foi entregue a uma família como se fosse uma criança doada. Aquela família acreditava que o menino fosse um órfão que fora entregue pela mulher. Creia, a família era pobre, a família de Manaus, mas pagou para aquela mulher pela entrega. Ele ficou ali, naquele espaço, naquele período. Nunca ele conseguia entender o que estava acontecendo. Ele falava que tinha saudade da mãe dele, ele falava que tinha um padrasto, ele dizia o meu nome. Mas a família tinha ficado com ele. E não se sabe por que aquela família começou a explorá-lo depois, colocando-o para venda desse tipo de coisa. Quando o policial Eduardo o encontrou, o Fabrício estava vendendo águas e balas num semáforo. O rosto sujo, corpo magro, mas o mesmo olhar atento de antes. A foto do panfleto, aquele que o fazendeiro mandou imprimir, foi o que salvou ele. Quando recebi o telefonema do policial, eu fiquei muito emocionado. Muito. 3 dias depois, o avião pousou em Goiânia e eu estava lá. As mãos suavam, o coração parecia um motor desregulado. Quando ele saiu pela porta do desembarque com o mesmo policial ao lado, eu só consegui dar 2 passos, depois eu corri. Fabrício me olhou e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: eu sabia que você ia me encontrar, Anivaldo, eu sabia que você ia me encontrar. Eu o abracei com força, com carinho e com saudade. A estrada que me tirou tanto dessa vez me devolvia aquilo que eu mais precisava encontrar. Naquela noite, quando nós voltamos para casa, eu olhei para o céu estrelado e murmurei baixinho: obrigado, Deus. Obrigado por me trazer o Fabrício de volta. Chegamos de volta em casa. Fabrício estava dentro do meu caminhão. E quando o caminhão dobrou a última curva da rua, Vanilda, que já sabia de tudo, avisada pelo telefone, estava à porta. Parecia uma estátua, as mãos no peito, o olhar fixo. O Fabrício desceu primeiro. Ela levou segundos para acreditar. Ela já tinha sido avisada, mas levou segundos para acreditar. E depois gritou o nome dele com alma. Correu, tropeçou nos próprios pés. Quase caiu nos braços do menino, mas se manteve de pé. E o apertou como quem quisesse costurar o filho a ela. Meu filho, meu Deus do céu, meu filho. Eu não acredito que seja você de volta, meu filho. O choro dele era soluço, era riso. O choro dela era prece, era agradecimento a Deus e a Nossa Senhora. Eu fiquei de pé olhando, tentando entender se aquilo era mesmo real. E quando ela me olhou no meio, com lágrimas nos olhos,
Só disse: obrigado, Nivaldo. Obrigado por ter trazido o meu menino de volta. Aquele obrigado, Nivaldo, valeu mais do que qualquer absolvição. A estrada, pela primeira vez, me deu algo ao invés de tirar. Os dias que seguiram foram de readaptação. Fabrício ainda estava muito assustado, ele contava aos poucos tudo que ele lembrava. As viagens, os medos, os momentos que achava que nunca mais ele veria a mãe dele. Eu ouvia calado, doído, tentando entender por que o destino escolheu esse caminho tão torto para nos reunir de novo. Coisa de mais ou menos um mês depois, eu recebi um telefonema do seu Jorge, o fazendeiro. Ele disse que queria muito conhecer o Fabrício. Eu levei a minha mulher, a Vanilda, e o Fabrício até a fazenda dele. O fazendeiro, seu Jorge, nos recebeu muito bem por lá. Mas ele tinha algo importante, muito importante para me falar. Sabe, seu Nivaldo? Então, amanhã vai ter uma reunião no centro espírita, aqui da cidade. E eu queria muito, muito que o senhor fosse lá comigo. Eu fiquei meio sem jeito, eu nunca fui um homem de religião, mas ele insistiu. Às vezes, seu Nivaldo, há coisas que a razão da gente não explica. E o senhor precisa ouvir o que vão dizer por lá. Eu fui. Era uma casa simples, gente boa, falando baixo com respeito. Sentei no fundo quieto, o coração acelerado. Durante a reunião, um médium começou a falar. A voz dele era serena, doce, mas firme. Tem aqui um espírito que agradece profundamente o senhor. Me apontou. Está agradecendo o senhor. Eu senti meu corpo gelar. Era comigo que o médium estava falando. E ele continuou. Então, essa alma esteve muito tempo presa aqui à Terra. Ela desencarnou menina. As lágrimas brotaram nos olhos do seu Jorge, também nos meus. A gente sabia se tratar da Letícia. Estava olhando para o seu Jorge. Ele chorava em silêncio. E o médium seguiu. Ela queria que o corpo dela fosse encontrado para que a família pudesse ter paz. Mas não sabia como podia ajudar para isso. Foi quando espíritos de luz a ajudaram e usaram a imagem de uma pessoa querida pelo senhor. Aí de novo o médium apontou para mim. Usou a imagem de uma pessoa muito querida pelo senhor. Não precisava dizer mais nada. A imagem do Fabrício tinha sido usada para isso. Meu coração batia forte. E o médium completou. Foi a forma que os bons espíritos encontraram para tocar o coração do senhor, sem que o medo o fizesse recuar. Se ela tivesse aparecido em sua forma verdadeira, o senhor teria fugido. Então, ela veio com o rosto de um menino e o guiou até o local onde o corpo dela jazia sepultado há anos. O silêncio tomou conta daquele salão. O médium baixou a cabeça, emocionado, e disse a última frase que me desarmou de vez. E agora, ambos os espíritos, o da menina e os que a ajudaram, estão em paz. E o senhor foi um instrumento. Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado em toda a minha vida. Não de culpa, mas de compreensão, porque eu entendi finalmente que aquele menino que corria ao lado do caminhão não era um castigo, era um pedido de socorro, um pedido de alguém que precisava ser encontrado. Depois da reunião, seu Jorge me abraçou forte e falou: "Tá vendo, Nivaldo? Nenhuma dor é em vão. Às vezes,
Deus usa o sofrimento da gente para aliviar o do outro. Voltei para casa leve, juntamente com a minha mulher, com o Fabrício. Olhei para o céu que estava cheio de estrelas e senti que, de algum modo, a Letícia também fazia parte da nossa história. E eu sabia que Fabrício, mesmo sem entender, era agora um menino protegido de corpo e de alma. Desde aquele dia, eu nunca mais tive medo de nada na estrada, porque aprendi que nem todo fantasma vem para assustar. Alguns vêm para nos salvar. E toda vez que eu pego o caminhão e o sol nasce no retrovisor, eu lembro daquele olhar que um dia apareceu correndo ao meu lado, apontando para o mato. E agradeço. Agradeço por ter seguido o chamado, agradeço por ter acreditado, porque foi obedecendo a um espírito de luz que eu encontrei o caminho de volta para a vida. Isso tudo se deu na minha vida há mais de 22 anos. Essa era a história que eu tinha para contar.